Vamos aplaudi-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Declarei nessa manhã, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Eu sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Eu sou teu. Glória em cada instante, pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Vivemos pra louvor da tua glória, Senhor. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Declare, cantarei teus louvores pra tua glória. Contarei tua história, Senhor. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou pertencemos a ti, Senhor. Somos teus, aleluia. Amém. Tome a sua Bíblia e levante-a mais alto que você puder nesse instante. Eu creio que os irmãos já sabem essa frase de cor, não é assim? Então vamos falar de novo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível
sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que os corações que estão aqui e aqueles que nos assistem, Senhor, e nos ouvem nos lugares, ó Pai, mais longínquos, Senhor, que o poder da Tua palavra os alcance de uma forma maravilhosa, para que todos possam experimentar o transbordar da Tua bondade, do Teu amor, da Tua fidelidade sobre eles. Conceda ao pregador, ó Pai, graça, conceda-lhe sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, e que a Tua palavra continue a nos edificar, nos consolar, nos exortar, trazer a salvação e o caminho de volta para os que estão longe do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. A diferença que existe entre a esperança, o oposto da esperança não é a desesperança, é a dúvida. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda esperança. O mundo aí fora diz que a esperança é a última que morre. Mas Deus é o Deus de toda esperança. Então Deus nunca morre. É por isso que o coração daqueles que têm o Senhor tem que transbordar sempre desta palavra, mas que não seja apenas uma palavra, seja um estilo de vida de todos nós, que é essa palavra esperança. A esperança não tem cor, alguns dizem a esperança é verde. Querida, ela pode ser cor de rosa, marrom, não importa a cor. A verdade é que seu coração tem que ter como se fosse uma tatuagem dentro, alguma coisa que você nunca pudesse perder, esta compreensão que Deus é o Deus de toda esperança. Por quê? À medida que você vai lendo as Escrituras, você vai percebendo algo assim tão glorioso. E muitas vezes nós caminhamos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós sentimos e desprezamos o que está na palavra de Deus. Os meus olhos podem me trair, meus sentimentos podem me trair. Meus sentimentos, por quê? Eu posso ter um sentimento ferido, machucado, e a soma daquilo que eu experimentei na minha vida, no meu histórico, isso me faz muitas vezes alimentar-me da desesperança. Mas quando você está firmado na palavra, você sempre, a despeito daquilo que os seus olhos estejam vendo, a despeito do histórico que você está experimentando, você sempre vai ter algo chamado esperança. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 11, que é exatamente aquele texto tão glorioso. Jesus Cristo não ressuscitou apenas Lázaro, não ressuscitou apenas o filho da viúva de Naim, não ressuscitou apenas a filha de Jairo. A Bíblia diz que se tudo aquilo que Jesus Cristo fez, naquele espaço tão pequeno, de apenas 3 anos e meio do seu ministério, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Por quê? E aqui temos o registro apenas de 3 defuntos que ele ressuscitou. Mas foram muitos outros. Mas estes que estão aqui foram registrados detalhadamente como aconteceram, exatamente para nós sabermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo nós pudéssemos ter o quê? Vida em seu nome. Quando Lázaro morre, há um momento que está escrito aqui, Marta enfrenta o Senhor dizendo no verso 21, João 11, 21 diz, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meus irmãos, Jesus podia ter estado ali. Jesus podia ter curado o enfermo. Podia. Nós não fomos chamados para entender os caminhos do Senhor. A nossa fé não é uma fé para entendermos os caminhos dele. O nosso chamado único, primeiro na nossa vida, é amar o Senhor de todo o nosso coração. Amá-lo acima de
todas as coisas, amá-lo a despeito das circunstâncias, porque o nosso amor não é uma troca. Nós, os seres humanos, temos aprendido a amar através de troca. Eu dou uma de 10, ele me dá 2 de 5. Eu amo porque eu sou amado, mas não é assim. O amor do Senhor é esse amor que vai além das barreiras, vai além, não conseguimos medi-lo. Mas agora nós precisamos ter esse entendimento. Deus é Deus. Deus não deve explicação nenhuma para mim nem para você. A única coisa que nós temos que saber, que diz a Escritura, é que o Senhor é bom, que a misericórdia dele dura para sempre e que a nossa vida não se resume nos dias que vivemos aqui. 100 anos. É como se fosse menos do que uma gotinha do oceano. Nós aqui não temos nossa morada permanente. Jesus podia ter estado ali, podia, mas ele não foi. Ah, mas Jesus atrasa. Ele não atrasa. Ele tem um momento dele. E Marta é aquela mulher assim, bem durona, ela afronta o Senhor com uma declaração dizendo: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus conhecia tudo sobre aquele caso. E ele deixou que Lázaro morresse. Ele deixou. Sabe, tem coisas que você não vai compreender no momento. Ele diz: o que eu faço, você vai entender depois. Tem alguns livramentos que você não compreende. Eu tinha um colega pastor, ele estava lá na região do Amazonas e tinha que pregar numa outra cidade. E quando ele chega na rodoviária, o ônibus tinha acabado de sair. E ele começou a ficar muito bravo, com raiva. Ele disse: eu estou fazendo a obra de Deus, eu vou para pregar. E bravo, porque o que o povo lá ia pensar, e tal coisa, e aquilo outro. E ele estava ali chateado, mordendo. Só que ele teve que esperar outro ônibus. Por isso, o evento lá ficou tão confuso, sem ele. Mas ele vai no outro ônibus, e quando vai quase no meio da viagem, tinha caído uma ponte. E o ônibus que ele estaria era aquele ônibus que caiu. E as piranhas fizeram um banquete naquele dia. Não murmure, meu irmão. Não murmure. Algo que o Senhor sempre quer nos ensinar é não murmurar. E a murmuração tem uma chave. Você abre a porta da murmuração com essa pequenina palavra, que começa como uma serpente assim. O S e o E é a palavra se. Você abre a porta da dúvida sempre com essa palavrinha se. Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Eu penso que foi tão difícil para Marta, para Maria. Ela amava tanto o Senhor. Mas ela se lança aos pés do Senhor aqui, no versículo 32. E olha como diz. João 11:32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Em primeiro lugar foi Marta. Marta é aquela mulher machona, dura, aquela que enfrentava. Marta era assim tão docinha. Marta não, Maria. Era tão doce, tão meiga. Mas mesmo assim o seu coração dizia: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E ela chorou. Está escrito que Jesus, no verso 33, ele moveu-se, olha, de íntima compaixão. Diz aqui o verso 33, Jesus vendo a chorar. E bem assim os judeus que a acompanhavam
agitou-se no espírito e comoveu-se. Moveu-se muito em espírito, perturbou-se, comoveu-se. Gente, quando uma mulher começa a chorar, ela tem a chave do coração do homem para qualquer coisa. E Jesus era homem. Ele diz aqui, vendo-a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Se estiveras aqui. Eu penso, queridos, que sempre há um si em cada vida, em cada circunstância. A pessoa pode não dizer, mas esse si está ali. Si é alguma coisa que Deus poderia ter feito diferente. Se Ele tivesse escolhido fazer de uma maneira diferente, porque Ele tem todo o poder, mas Ele tem permitido que o si esteja ali. Eu amo tanto você, filho, mas eu não consigo tirar o si da sua vida. Quantos que dizem, se eu não fosse como eu sou, se eu não fosse como eu sou, se minhas circunstâncias tivessem sido diferentes, se eu tivesse nascido lá nos Estados Unidos, se eu tivesse nascido lá na Finlândia, se eu tivesse nascido, se meus pais fossem assim, se eu tivesse tido aquela sorte. Querido, tudo que o Senhor quer que você entenda nessa manhã é a necessidade de você vir para Jesus com seu si e deixá-lo dizer a você o que ele disse para Marta, quando ela encontrou e ela disse sim, mas encontrou com o si do Senhor Jesus. Aqui no verso 40 ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus. Quando ela disse, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a palavra final não é a morte. O que eu quero que você guarde no seu coração sempre é isso. A palavra final na nossa vida não é a morte. A palavra final na nossa vida não vem daquilo que meus olhos vão estar contemplando. A palavra final da nossa história está aqui. A palavra final repousa na palavra de Deus. Por isso que nós aqui em Lagoinha sempre levantamos a Bíblia. Não queremos pregar outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Não queremos plantar no coração de ninguém qualquer outra expectativa que não seja o resultado da palavra do Senhor. Por isso ele diz, não te disse que se creres, verás a glória de Deus. A chave repousa na palavra. Levante a sua Bíblia bem alto e diga, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu a tenho no meu coração. Sabe, esse si, quando você coloca sempre esse si, que é o símbolo da dúvida, da incredulidade, do pessimismo, do desdém, este si, ele limita tanto, bitola, coloca condições, mas o si de Deus abre as portas para tudo. O seu si fecha as portas, mas o si de Deus é a chave para você abrir os céus sobre você. Em Marcos capítulo 9, o verso 23. Marcos capítulo 9, o verso de número 23, a palavra do Senhor diz assim, Marcos 9, o verso de número 23. Vamos começar a ler pelo 14, só para ter um entendimento maior. Marcos 9, a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que discutis com eles? 17. E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este onde quer o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência
e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, vamos falar juntos? Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Vamos falar? Se podes. Outra vez? Se podes. E ele diz: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O pai disse: se tu podes alguma coisa. E Jesus, no verso 23, diz: se podes. Tudo é possível ao que crê. Queridos, há terríveis sis em nossas vidas. E no dia a dia você é enfrentado com esse si. E por incrível, o si quase sempre tem uma forma assim de uma serpente, não é verdade? E que tem um veneno para te destruir. Satanás, ele é tão arguto, sempre naqueles momentos assim, quando você está para tomar uma decisão, ou no momento que as coisas não estão sorrindo do jeito que você gostaria que sorrissem para você, você vê essa palavrinha que machuca tanto o si. A experiência daqueles 3 moços, tão íntegros, tão puros, tão santos, que foram levados de Israel para a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 15. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 15. Daniel 3, verso 15 até o 18. Quando o rei os confronta, e todos estão ali, quando o rei dá ordem que todos deveriam ajoelhar diante de uma imagem de escultura e prestar culto àquele ídolo, e aqueles 3 permaneceram em pé. Daniel capítulo 3, verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantastes. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nós não vemos. Tudo que aqueles 3 tinham que fazer era algo que levaria questão de segundos. Questão de segundos. Era apenas se prostrar. Se prostrar diante de um ídolo. Eles estavam longe da terra, longe dos seus familiares. Ninguém estava vendo. Eram só aqueles 3 ali. E o rei, a ordem foi esta: que no meio daquela multidão toda
todos tinham que se prostrar e adorar aquela imagem de escultura. Só isso. Só isso. Eles não tinham que ficar 1 hora, 2 horas, não. É apenas uma fração de segundos. Não é a quantidade de tempo. É a atitude do nosso coração. Tem hora que não dá vontade de tirar um cinto e dar umas burdoadas boas, irmão. A pessoa vem confessar o pecado que adulterou e fala assim, mas ela era tão feia, pastor. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Mas tem hora que dá vontade mesmo, sabe? Assim, ó, faz assim. Sem vergonhice. Eu dei só uma joelhadazinha, pastor. Aqui a palavra, o rei disse tudo. E a ordem foi esta. Os moços falaram, o rei disse, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é Deus? A pergunta que ele faz é essa. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quando olhamos o momento que o nosso país vive, qual é o Deus que pode livrar o nosso país? É o nosso Deus, Jesus Cristo. É o nosso Deus. Existem muitos deuses. Para muitos, dinheiro é um Deus. Mamon é um Deus para muita gente. Tem pessoas que adoram mamon, adoram. Não conseguem viver sem o domínio de mamon. A vida dele está segura se ele tem mamon, se mamon não estiver reinando na vida dele. Mas Deus sempre espera que todos nós tenhamos a dependência apenas dele. Pode parecer estranho isso, mas a nossa fé é uma fé tão diferente. Ela não é medida simplesmente por aquilo que os nossos olhos contemplam. A nossa fé se traduz exatamente em cima disso. Quantas vezes você é confrontado com essa pergunta? Quem é Deus? Quem é o Deus que vai livrar vocês? Quem é? Quem é? Minha vida está assim. Minha vida está desse jeito. Se eu tivesse aquele emprego. Se eu fosse funcionário público assim, querido. Não, a nossa segurança é Deus. Vamos falar? A nossa segurança é Deus. O rei fez a pergunta dizendo, olha, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam, olha o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Os 3. Não foi um. Não foram 2. Mas os 3. Como eu sonho que todos nós como igreja tenhamos um único falar. Que tenhamos uma única paixão. E os 3 disseram, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas no verso 18 diz, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É aquela moça que é confrontada pelo namorado, dizendo, olha, vamos para o motel. E ela diz, eu não vou. Aí ele diz, se você não for, o namoro acaba. Aí ela diz, então o namoro acabou. Eles responderam, se o Deus a quem nós servimos quer livrar-nos, Ele vai nos livrar. Deus os conhece. Deus tem os planos dele para a nossa vida. E há um momento quando Ele diz para nós assim, se você soubesse todos os projetos que eu tenho para a sua vida, se você soubesse tudo que eu sonhei, preparei para você, se você soubesse tudo que eu preparei para a sua vida. O Salmo 139 diz que no livro do Senhor foram escritos tudo que Deus sonhou para nós. Antes de nós até existirmos, tudo já estava escrito ali. Até você que é casado, Ele já tinha escrito com quem você iria casar. Quando você entende essas verdades, como é tão maravilhoso, e os moços disseram, se não, fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
E você conhece a história. A consequência, o final, como que foi? Veio a intervenção do Senhor de uma maneira tão maravilhosa. Quando você vê o apóstolo Paulo, Paulo foi aquele homem que rasgou o seu coração e disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo tinha um desejo tão grande de ir para Roma, para pregar o evangelho lá, porque Roma dominava o mundo. E se Roma caísse aos pés de Jesus, o mundo iria cair. Mas você vai encontrando na história de Paulo, quanta batalha para ele chegar até lá em Roma. Que dificuldade para chegar lá em Roma, que dificuldade. Mas quando ele chega como prisioneiro. Ele chega como prisioneiro. Está preso. Mas foi lá de Roma que ele escreveu as cartas da prisão. Cartas de coragem, cartas de ânimo, cartas de conselho, cartas de vitória. Quando você lê as cartas que ele escreveu do fundo da prisão, não tem uma carta de murmuração, não tem uma carta, não. Todas as cartas dele trazem assim tanto alento, tanto alento. Mas muitas vezes parece que você tem escrito cartas do seu si. Muitas vezes a despeito da circunstância. Mas deixe a sua fé, que a sua fé possa permanecer. Nós não fomos chamados, como eu disse, para entender caminhos do Senhor. Talvez em algum momento você vai para um hospital. Se você for, o Senhor vai com você e pode te tirar. Talvez você não esteja experimentando a prosperidade na sua vida. Prosperidade não é a questão da pessoa ter uma caderneta de poupança grande. Prosperidade é ausência de necessidade. É você ter para suprir todas as suas necessidades e ter para suprir a necessidade de outras pessoas também. Nesses dias, é o momento de você abrir seu guarda-roupa e começar a tirar de lá de uma forma simples. Toda roupa que você não tem usado nos últimos 6 meses, dê para os outros, que você nunca mais vai usar. A não ser que seja roupa de frio, coisa assim. Esvazie. Sabe, muitas vezes você tem tanta coisa mofando em casa e que pode ser bênção para outras pessoas. A expressão de prosperidade é a generosidade. Vamos falar? Generosidade. Outra vez, generosidade. Queremos ser aqui em Lagoinha e buscamos ser uma igreja generosa, meiga, uma igreja que se importa. Eu conheço poucas igrejas que têm um departamento de beneficência, como nós temos aqui na igreja, suprindo necessidades imediatas. Mas nós temos pessoalmente, não é só trazer isso só para a igreja, no sentido de instituição, mas seja generoso, querido. Seja generoso, mas seja generoso em dar primeiro você. Primeiro você. Quer ver uma coisa tão simples? Dê um sorriso para o irmão que está aí ao seu lado. Um homem dê um sorriso para um homem, para não sorrir para a esposa do outro, senão fica complicado. Sabe, sorria, sabe como? Onde você chega, quando você chegar, que ilumine. As pessoas hoje estão vendo em tantas trevas. Quando você chega num lugar, eu não sei, eu entro dentro do elevador, só está ali, eu e o assessorista, eu falo, Deus te abençoe. Mas se tem 10 pessoas dentro do elevador, eu falo, Deus abençoe você. Eles olham assim para mim, e tudo que eles queriam na vida é encontrar um sorriso, sabe? Sorrir, meu irmão, vamos sorrir? É fácil. Sabe, tem gente que fala ruim, não é assim? Então deixe a sua cara mostrar, deixe seu coração, onde você chegar, meu irmão, mas se saiu de casa, a cobra te mordeu, a sogra falou isso com você, querido, deixa, larga para lá, não deixe se envolver seu coração. Sabe quantas pessoas morrem então à toa, está dirigindo o carro, o outro fechou, em vez de soltar um palavrão, diga, Jesus te abençoe. Sabe, é diferente, é tão diferente. Sabe, o si, encontre o si das trevas com o seu si. É isso que muda, é tão diferente. Quando o si do pecado encontra o si de Deus. Quantas vezes isso acontece? O si do pecado
Quando a pessoa diz assim, se eu não tivesse colocado aquele cigarro na boca. Se eu não tivesse usado o crack aquele dia. Se eu não tivesse feito aquilo. Se eu não tivesse experimentado a cocaína. Se eu não tivesse experimentado aquele copo de bebida. Se eu não tivesse jogado na cena. Não sei se é cena, mas não sei. Mas é isso. Imagine, meu irmão ganhando na loto, né? Chama loto, não é isso? Como é que chama essa? Você sabe, né? De vez em quando eu vejo assim, vai dar 100 e tantos milhões. Imagine se fosse você que ganhasse. Você pensou como que seria a sua vida? A primeira coisa, você ia embora da igreja. Ganhar 150 milhões. Agora Jesus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E uma das coisas que Satanás quer, experimente fazendo. Experimente não. Ele te tenta a fazer isto. Há uma vezinha só. É uma vez só. E esse, aí bagunça a vida. Nossa vida ela é simples, leve, bonita. Não tem coisa melhor do que você viver assim, filho. Existe algo que é perdão. Perdão. Quando você lê o que está escrito em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Você vai encontrar aqui tantas vezes a palavrinha se. Se. 1 João, capítulo 5, primeiro, do verso 5. Você pode espremer a Bíblia e você vai repeti-la. Esses dias eu fiz exame de sangue e tanto faz tirar o sangue aqui de onde a moça tirou, ou se tirasse da minha testa, ou se tirasse do dedão do pé, era o mesmo sangue. Assim é a palavra de Deus. Em qualquer pedacinho dela é a mesma palavra, não é diferente. Deus nunca vai falar algo diferente. E aqui ele diz assim, 1 João, capítulo 1, verso 5 diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha quantos sis tem aqui. Verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8 começa com se. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O verso 9 começa com se. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10 começa com se. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aqui a palavra diz, no capítulo 2, continue no capítulo 2, a partir do verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora observe, olha o se. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve também andar assim como ele andou. E o nosso chamado é andar
como ele andou. Quando nós olhamos a própria vida da igreja, a obra do Senhor, essa terça-feira nós vamos iniciar 24 horas de um clamor pela nossa terra. É um clamor pelo avivamento na vida da igreja. Os aspectos do mundo estão aí fazendo tantas coisas tão terríveis. Tudo que você ouve nos jornais ou lê é sobre fome, guerras, desgraça, misérias. Mas a única solução está aqui, no Salmo 85, o verso 6. O Salmo 85, o verso de número 6, traz a resposta do anelo do coração do Senhor. Deus deseja algo, diz assim: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Muitas vezes as pessoas estão imaginando que o povo de Deus vai se regozijar quando tiver muito dinheiro. Para muitas pessoas o dinheiro é uma maldição. Eu conheci irmãos da igreja que eram fiéis a Deus, líderes de células, linda assim, tão bonito, começou a ganhar dinheiro, comprou uma casa de campo, mas porque tinha que ir para a casa de campo e o dia que ele tinha que ir era domingo. Aí começou a ir, ia um domingo para lá e vinha outro domingo na igreja. Depois ele começou a ir 2 domingos para lá e um na igreja. Depois ele começou a ficar 4 domingos para lá e sumiu da igreja. Isso para ele foi bênção ou maldição? Seria uma bênção se ele usasse aquele lugar para a glória de Deus. Por isso que a palavra diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que seu coração esteja na igreja, filho. Não existe nada mais belo debaixo dos céus do que a igreja do Senhor. A igreja não é esse prédio. A igreja é o irmão que está à sua esquerda e à sua direita. A igreja do Senhor é a noiva de Cristo. É o seu zelo, o seu amor pela igreja. E a sua vontade em viver intensamente cumprindo e fazendo a plena vontade do Senhor. Quando você lê esse texto, porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Jó teve um momento que perdeu tudo. Ele só não perdeu uma coisa: o amor dele pelo Senhor. Ele disse assim: ainda que ele me mate, eu continuarei amando. Quantas vezes esse si bagunça a história de tanta gente? Bagunça. No nosso país, tudo que ele está precisando é que a gente cumpra 2 Crônicas 7,14. Vamos falar juntos? Começa como? Se outra vez, se outra vez, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Começa com si. É uma condição. A chave para abrir o céu sobre a nossa terra está na sua mão. Levante a sua mão assim. Olhe para a sua mão e diga: a chave para abrir os céus sobre o Brasil está em minhas mãos. Porque eu sou parte do povo que é chamado pelo Senhor Deus, meu povo, meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, a promessa diz: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Muitas vezes você pode olhar a sua família. Quando você vê o si na sua família, algumas mulheres, na hora do aconselhamento, dizem assim: pastor,
Ah, se eu fosse casada com outro homem que me amasse. Ah, se meus filhos fossem obedientes. Ah, se nós tivéssemos mais dinheiro. Ah, se nós tivéssemos uma outra casa. Ah, se tivéssemos... Ah, se mudasse de cidade. E hoje tem muitas pessoas mudando de país. Muitas vezes você olha aqui e vê tantas coisas e diz, eu vou mudar daqui. Eu vou lá para os Estados Unidos. Você até pode ir, querido, se for a vontade do Senhor. Mas se for aquilo que seus olhos veem, há caminhos que os nossos olhos são direitos, mas que no fim são caminhos de morte. Não é a mudança. Se eu tivesse nascido... Não. Você nasceu na família que Deus queria que você nascesse. Você nasceu no país onde Ele quis que você nascesse. A não ser uma direção clara do Senhor Deus, mas não tome qualquer decisão simplesmente por você. Sabe por quê? Você não pode fugir. E muitas vezes o se transforma numa fuga. Quando você lê o Salmo 139, Salmo 139, versículo 7 até o versículo 11. Salmo 139, a partir do versículo 7. Onde você estiver, não é o seu lugar, é o seu coração. Salmo 139, 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Não adianta. Ninguém, não é fugir do sentido geográfico. Tudo que você precisa é descansar tanto no Senhor. Sabe, tudo que nós precisamos. O filho pródigo, ele diz, se eu sair da casa do meu pai, eu vou encontrar sentido. Quando você lê a história do filho pródigo, lá está um moço, ele foi para longe, e a atitude do pai dele era essa. Viveu. Se eu sair de casa, eu vou ser feliz. Bagunçou a vida. Na hora que estava lá no chiqueiro, comendo comida de porcos, o mesmo sentir brotou novamente nele. Será que meu pai vai me receber? Será que meu pai vai me perdoar? Será que meu pai vai me abençoar? Se. Mas diz a palavra que quando o filho volta, o pai o quê? Se moveu de íntima compaixão. E o abraçou e o beijou. O pai ainda é amor. Se você volta para o Salmo 127, você encontra o cis aqui de uma forma tão grande. Dizendo assim, Salmo 127, todo o seu esforço é nada diante do Senhor. O seu trabalho é descansar nele. E diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Existem coisas que nós não compreendemos os caminhos do Senhor. Existem doenças. Temos alguns irmãos que estão numa situação delicada. Temos orado, clamado, chorado, intercedido, crendo no milagre. Mas, quando lemos o que está escrito em Romanos, capítulo 14, Romanos, capítulo 14, o versículo 7, 8 e 9. Romanos, capítulo 14, a palavra do Senhor diz assim, Romanos capítulo 14,
verso 7. Ora, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Agora observe o verso 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. O verso 8 diz, por quê? Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. É tão diferente. Quando você lê em João, capítulo 4, o versículo de número 10, você vai encontrar o si de Deus. E esse você precisa tomar posse dele. João, capítulo 4, o versículo de número 10. Naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, e ela olha para Jesus, e Jesus não tem ali um balde para tirar a água do poço. Jesus não tem nada nas suas mãos, nada para tirar a água. E Jesus volta para a mulher e diz assim, João 4,10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? A água da vida. Se conheceras o dom de Deus. E quem é esse dom de Deus? É Jesus. Confronte o seu si com o si de Deus. O si de Deus é Jesus. Ele é o Deus dos impossíveis. E nós cantamos essa verdade hoje, Deus do impossível. Abra em Marcos capítulo 10, versículo de número 27. Marcos 10, o verso de número 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus o que é? Tudo é possível. Tudo é possível. Quantos aqui são salvos? Levante as mãos. Agora, como que você obteve a salvação? Foi através desse sido de Deus. Em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 9 a 15. Vamos nos colocar em pé para lermos. Os músicos estão em seus lugares. Mas não é para ninguém sair agora não. Romanos 10, verso 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o si. Começa dizendo, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele a quem nada ouvi, de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Na salvação temos esse si. Diante das dificuldades, põe sua Bíblia no banco, dê a mão ao irmão que está ao seu lado, dê as mãos pelos corredores. Quando você vê o povo de Israel para atravessar o Mar Vermelho, diante deles havia o mar, as montanhas ao redor, o exército de Faraó correndo atrás.
é o Deus dos impossíveis. Ele abre o mar. Levaram uma multidão de mais de 2 milhões de judeus para o deserto. Numa época que não tinha caixa de isopor para colocar comida dentro, não tinha água mineral engarrafada, nada disso. Não há alimento, não há água, não há roupa, nem sapato. Durante aqueles 40 anos que caminharam, a roupa não estragou. 40 anos, o sapato não furou. Deus é o Deus dos impossíveis. Confronte sempre o seu si com o si de Deus. Quando o povo vai entrar na terra, só se separava agora o Jordão, mas o Jordão, ele não abre. Deus faz algo totalmente diferente, como se fosse lá em Itaipu. Deus faz uma muralha invisível. E a água, o Rio Jordão não foi aberto, a água lá em cima parou. E o povo atravessou a pés enxutos, tomando posse da terra. O primeiro obstáculo foi a tomada de Jericó. O povo não tinha armas assim, mas as muralhas caíram. 6 dias rodearam, mas quando tocaram no 7º dia, as muralhas caíram. Aparentemente são coisas assim, tão difíceis, tão loucas aparentemente. Obedeça ao sim do Senhor. O anjo diz para Isabel: você vai ter um filho. E ela diz: como se dará isso? Como? Com Maria. O Senhor diz: você vai ter um filho. E ela diz: como se eu sou virgem ainda? Deixe o sim de Deus se transformar no sim na sua vida. Tudo acontece pela obediência. Levante a sua mão e nós vamos cantar de novo essa verdade, o Deus dos impossíveis. Eu quero que nesta manhã, ao enfrentarmos uma nova semana, quanto a tantas coisas estão fazendo careta para você, você vai dizer: meu Deus é maior. Jó disse: ainda, se ele ainda me matar, eu confiarei nele. A vida é marcada pelos recomeços. E há um recomeço para você hoje, de fé, vendo que Deus é o Deus dos impossíveis. Levante a mão do seu irmão, aperte a mão dele, hein? Tu és o Deus do impossível, Senhor. Nós cremos em Ti, Jesus. Adore a Ele. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim. Levanta a mão do teu irmão e declara isso, declare: Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta. Deus do impossível, Deus do impossível.
pode, Deus do impossível. Declare: quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai, creia, você não está só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode ser. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Venha em meu favor, Ele é poderoso pra fazer se cumprir. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Declare, declare. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Declare com fé. Deus do impossível não desistiu. Ele não desistiu da sua família, meu irmão. Não, 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 não. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Nós começamos a mensagem ouvindo Marta dizer a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E ouvimos a irmã Maria dizer: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas respondeu Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus. Põe suas duas mãos sobre seu peito. Faça de tudo para não sair agora. Batalhe com seu eu, com a sua carne. Sua carne está falando para você ir embora agora. Faça de tudo. Vença agora. Vença em nome de Jesus. Feche seus olhos e diga: Senhor Deus, eu sei o quanto o Senhor me ama. O Senhor já provou que se importa comigo, morrendo em meu lugar. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que o desespero tomou conta de mim. Mas eu me arrependo e eu quero viver o resto dos anos da minha vida sendo um exemplo para toda a minha família, para os meus amigos e para a tua igreja, que tu és o Deus do impossível
eu tomo posse desta verdade. Quero viver o restante da minha vida confrontando os sis das circunstâncias com o teu si. O Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. E eu quero ver a tua glória na minha vida, na minha família e em cada membro de Lagoinha e sobre a minha terra. E agora, Deus, eu me identifico com todos que estão aqui e oro como se fosse Ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, perdido, mas nesta hora eu abro meu coração e eu te convido, Jesus, entra agora na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora volto, arrependido, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados agora, só o Espírito Santo movendo em nosso meio. Toda quietude na casa do Senhor. Eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você que orou porque eu pedi para você repetir, você que orou dizendo: Jesus, entra agora na minha vida, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, Jesus, eu me entrego a Ti. Quero orar por você que estava desviado, mas que hoje volta aos caminhos dele. Quero orar por você, para que eu ore por você enquanto todos estão com os olhos fechados, intercedendo. Eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Você que hoje toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele moço de blusa verde, levante bem alta a sua mão. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que reconcilia com Ele, levante bem alta a sua mão. Quero vê-la e quero orar. Aquele de blusa preta lá em cima, pode levantar a sua mão. Isso. Agora pode abrir os olhos. Enquanto vamos cantar essa mesma música, só quem levantou as mãos que vai andar agora. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo, venham até aqui, venham aqui à frente, e nós vamos orar por você agora. Quero que cada crente que está aqui fale com a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para você, esta é a hora de Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Ele pode te salvar, Ele pode te perdoar, Ele pode trazer o recomeço na sua história. Ele deseja fazer tudo novo na sua vida. Quero ver cada crente aqui falando com a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Deus é o Deus dos impossíveis. Lá da segunda galeria, lá da primeira, meus pastores vêm pôr as mãos sobre os que estão aqui. Venham receber essas pessoas. Vem. Esta é a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para a sua vida. Deixe seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para você. Só Ele. Esse é o momento de Deus para a sua vida. É o momento de Deus para você na sua casa, onde você estiver nos assistindo. É o momento de você falar: Jesus, entra agora na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava fora dos caminhos, é a hora de voltar para Ele. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Queremos orar por você. Ligue agora mesmo. Queremos abençoar o seu coração. Igreja, vamos estender nossas mãos. Mais pessoas estão vindo.
Facilite a chegada deles aqui à frente. Isto. Toda a igreja com as mãos estendidas. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas. E ligamos, ó Pai, cada uma delas com a Tua vida, para que a partir de hoje possam viver como filhos amados e queridos do Senhor, perdoados pelo Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus dos impossíveis. Restaura, Senhor, que esses corações rendidos aos Teus pés experimentem a graça do perdão e da vida eterna, no nome de Jesus. Amém e amém. Vocês são ajoelhados, podem ficar em pé. Olhem para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair, né, pastora? Nunca mais. Tudo vai ser novo para a senhora. E agora a senhora tem uma família nova, esse que está abraçando você, e queremos cuidar.